Fala galera, eu já assisti na cabine de imprensa A Guerra Civil, o filme dirigido pelo Alex Garland, filme da A24. Galera, essa crítica aqui, ó, completamente sem spoilers, a crítica completa com spoilers sai no sábado. Estou gravando esse vídeo na sexta-feira, o dia que eu assisti o filme, e no sábado sai a crítica completa com spoilers, para daí sim a gente poder falar abertamente sobre tudo que acontece lá. Como essa crítica aqui sem spoilers, cara, eu vou começar por uma coisa sobre a minha expectativa em relação a tudo que tinha sido apresentado nos trailers. E também, eu tinha feito já um vídeo aqui com as primeiras impressões dos críticos americanos, porque o Guerra Civil ele teve sua estreia, né, no festival SXSW no Texas, no mês de fevereiro. Ou seja, durante aquele vídeo e lendo também, né, as primeiras impressões da galera americana, já dava para entender assim para que lado que esse filme ia em relação ao tom. Porque ele é sim um filme de guerra, só que ele tem aspectos diferentes da maneira como um bom filme de guerra realmente ele se relaciona, não só na história apresentada, mas se relaciona com a gente, com o público. Porque ele coloca 4 personagens ali que estão, querendo ou não, participando de tudo que acontece e, ao mesmo tempo, com uma visão pessoal. O que seria essa visão pessoal, tá? Eles dão conseguem fazer mais ou menos assim, uma mistura entre a gente tá sempre pertencente aos perigos do que está acontecendo nesses combates, nesses enfrentamentos todos, e ao mesmo tempo tendo essa questão toda desse lado mais intimista das pessoas comuns que, por mais que já tenham algum tipo de vivência com essa questão dos combates, enfrentamentos, ainda tem aspectos de lembrança ou de desejo do que seria uma vida realmente pacífica, do que seria um contexto de vida ideal. E isso, cara, a minha expectativa assim, ó, era receber um soco no estômago, tá? Era literalmente isso. E eu recebo esse soco no estômago à medida que o filme, cara, acontece ali na minha frente, e eu adorei o filme. Eu adorei o filme. Porque ele consegue, cara, trazer, assim, alguns aspectos que ele não foge em nenhum momento, tá? De ser um grande blockbuster, porque é essa maneira como ele está sendo provocado, não só na sua questão de marketing, questão de venda, mas da história, como que ela é contada ali. Ele não foge em nenhum momento de entrar nos combates, entrar nos enfrentamentos, de ter realmente algo que é próprio de um filme de guerra, tá? Porque a gente está vendo uma guerra acontecendo em solo americano ali, e a gente está vendo a destruição dessa grande nação que a gente conhece, com grande poderio e tudo mais, porque acontece uma grande insurreição ali. E ao mesmo tempo, cara, essa grande insurreição, para ela acontecer, tem uma posição do Alex Garland que eu estava pensando depois que eu saí da sessão. Faz algumas horas assim que eu assisti o filme e fiquei refletindo sobre se ele estava realmente ou não tomando algum lado, né, nos dois lados que estão combatendo, digamos assim, se ele estava colocando argumentos favoráveis para um ou para o outro lado. E eu acho que é muito difícil fazer o que ele faz, tá? Porque ele não coloca em nenhum momento realmente uma intenção mais clara, seja para o lado A ou para o lado B. Tá? Ele não, por exemplo, a gente tem a insurreição acontecendo porque toda a comunidade lá da Califórnia, do Texas, né, se insurgiu, formou realmente uma coalizão, e aquela coalizão foi contra a questão toda do governo, né? E o Nick Offerman, que é o ator que faz ali o nosso presidente americano, ele abre o filme e, ao mesmo tempo, assim, as suas participações no decorrer do filme são muito através do quê? De alguns relatos que vão acontecendo ali, seja por personagens, seja por questão, né, de alguma coisa que esteja passando de mensagem, seja por rádio, seja através, né, daquelas pequenas comunidades colocadas ali, como se fossem comunidades seguras para recepcionar as pessoas, né, conseguir passar algum tipo de cuidado médico, algum tipo de alimentação, alguma zona segura, praticamente, tá? E tu vai tendo uma outra sugestão sobre para que lado que os personagens do filme estão tendo uma tendência maior, tá? Para que lado que eles estão realmente sendo a favor ou não da guerra toda que está acontecendo ali em solo americano. E esses pequenos detalhes, assim, ó, eles são, cara, detalhes, eles não são algo que vai realmente refletir. Esse filme, ele tem um contexto todo de um lado de direita ou do lado de esquerda. Ele não faz nenhum tipo de polarização, entendeu? Ele não compartilha nada disso. Ele coloca ali apenas algumas coisas que tu pode ou não refletir sobre para que lado que esse filme está querendo contar.
E eu acho, cara, que a figura ali dos nossos 4 personagens principais, tá? Que já tá colocado no trailer, galera, isso não é nenhum tipo de spoiler, entendeu? Porque eles são jornalistas já 3 ali, tá? Habituados com o que é realmente cobrir, né, um conflito, uma guerra. Literalmente também essa questão toda de guerra civil, muito bem colocada. E os personagens, eles estão em diferentes momentos e também passando por diferentes consequências nas suas vidas, assim. E esse fator humano do filme entra uma 4ª personagem, que é a personagem da Jessie, tá? Da Cailee Spaeny. Cara, pra falar do elenco do filme, assim, ó, o elenco do filme tá incrivelmente bem. Bem, mas bem, porque tu não tem nenhum tipo de valorização em excesso. Talvez a personagem que tenha mais emoção, realmente com mais curvas emocionais ali, é a personagem, tá, da Jessie, porque ela é como se funcionasse como nosso ponto de vista dentro desse filme, porque ela tá entrando num mundo onde ela tem uma ideia do que seria, mas ao mesmo tempo ela não o viveu ainda. E ela tá ao lado de personagens ali, de outras pessoas, que viveram isso mais de uma vez. E sabem muito bem que contexto que elas estão vivendo naquele momento ali e o que traz de consequência tu viver um momento como aquele, um momento tão forte e impactante como é um momento de guerra. E como a gente está acompanhando esse ponto de vista da personagem da Jessica, e como a gente vai também ganhando, como se fosse assim, ó, uma experiência, tá? Que a gente pode chamar até uma casca, como tu vai criando essa experiência por causa desse mundo todo e que tu imagina o quão ruim deve ser, o quão grave deve ser, só que tu vai vivendo e as situações elas vão se somando, se somando, se somando, que o filme ele tem uma grande mensagem que esse elenco consegue, assim, ó, através dos seus personagens representar muito bem que a guerra ela é crua, a guerra ela é direta e as perdas que vão acontecendo no caminho, tu não tem tempo para lamentar. Tu não tem tempo para lamentar. Mas ao mesmo tempo, tu vai tendo aquilo como consequência que tu vai levar para sempre na tua vida. E eu acho que essa mensagem, ela consegue ser muito bem representada por esse quarteto de jornalistas que estão colocados dentro, né, dessa grande jornada. Porque o filme, cara, ele é um grande road trip, né? A gente começa o filme numa situação ali em Nova York. Essa situação em Nova York acaba levando aos personagens a decidirem ir para Washington. E esse caminho todo é a jornada que a gente vai acompanhando todos esses fatores à medida que eles vão acontecendo e tendo todas essas consequências ali. Tem uma cena em particular que até estava lendo uma entrevista que a Rolling Stone fez, né, com a Kirsten Dunst, e eu nem sabia que a Kirsten Dunst era casada com o Jesse Plemons. E o Jesse Plemons também está no filme, ele também tem já colocado ali qual personagem, que tipo de personagem ele está fazendo no trailer do filme, tá? Que é uma grande cena lá onde tem ele, tem a personagem da Jessie, a personagem da Kristen Stewart e o personagem do Wagner Moura, né, que é o Joel. E, cara, essa cena, ela é assim, ó, a mais forte do filme, tá? Não por ter algo visualmente só forte. Ela tem. Tem vários outros momentos do filme também que tem vários outros momentos visualmente fortes. Só que esse contexto todo que a cena que o Jesse Plemons está ali com Wagner Moura, com a Kelly Spinning e também com o personagem lá da Kirsten Dunst, cara, ele tem tudo isso englobado. Ele tem a parte visual muito forte e o contexto da cena é extremamente forte, porque o filme está apresentando algo que, a partir do momento onde tu perde uma noção de responsabilidade social, tá? Uma noção de estrutura de como a sociedade tem a respeito de suas leis, respeito, hierarquia, tudo isso colocado, quando tu perde esse contexto todo, tu começa a trazer muitas coisas que não são, digamos assim, positivos do ser humano. Tu começa a trazer aquilo que é pior de cada um.
E essa cena ela representa tudo isso. É uma cena extremamente forte. Até nessa entrevista, Kirsten Dunst fala que eles gravaram por 2 dias, tá? Aquela cena ali. Ela é realmente uma cena muito intensa. É uma cena que praticamente encerra ali o segundo ato do filme. E ela é algo que tu, se parar pra pensar de como que a sociedade está hoje colocada, se tu perde essa questão toda de estrutura que existe ali, se tu perde o respeito que existe dentro dessa estrutura, se tu perde as leis, algo como o que acontece naquela cena lá, tu visualiza que é um futuro que a gente não quer que chegue, mas é um futuro bem possível de acontecer. E que acontece já em outros lugares. Porque o que eu tô falando? Assim, cara, é possível de acontecer aqui onde a gente mora, né? A gente tá falando desse contexto aqui. Só que a gente já sabe as atrocidades todas que acontecem aqui, a gente já sabe esse contexto todo de guerra, se a gente pesquisar pela história, não só pela história, pelo que está acontecendo hoje em alguns lugares do mundo, também em relação aos confrontos todos. Isso acontece, entendeu? Quando tu não tem mais essa questão toda estrutural, sociedade, respeito, aquela cena toda por completa, tá? Ela tem uma visualização assim, de um futuro que tu acredita que pode acontecer. E que como que tu lidaria com algo como o que acontece em toda aquela situação lá? E é uma cena extremamente impactante. Eu gosto muito que o Alex Garland, inclusive nessa cena, ele não faz os closes, né? Ele não faz close-ups dos personagens, assim, ou seja, ele utiliza muito o plano conjunto com mais de um ou outro personagem sempre em tela, planos mais abertos, e ele deixa tudo isso fluir de uma forma muito mais natural, o que traz também uma naturalidade violenta para tudo que está acontecendo ali. É extremamente forte todo esse contexto da cena, e acho que ali te representa, talvez, a principal figura que o Alex Garland quer falar nesse filme, sobre o que acontece com a sociedade. E ali a gente está vendo um exemplo claro, assim, desse momento onde se perde por completo tudo e tu tá ali colocado dentro de uma situação onde tu não tem como agir de uma forma diferente como acontece com aqueles personagens colocados ali. É uma cena muito forte. E acho até assim que o final do filme, tá? Eu até senti um pouco isso na cabine de imprensa, tá? Com os outros que estavam assistindo lá. Foi um pouco misto o final do filme. Por quê? Porque ele chega a ser até bastante óbvio durante o contexto que tu vai entendendo para onde que esse filme quer chegar. Tu entende fácil a maneira como esse filme vai acabar. E ele realmente acaba da maneira como tu tá imaginando. Ele é cru, ele é direto, assim como foi toda a jornada assistindo Guerra Civil. A maneira como tu tá acompanhando todos os personagens ali. Ou seja, assim, cara, ele é realmente justamente aquilo que eu tava imaginando que ele seria. Ele é realmente um soco no estômago. Que baita filme, cara. E que tomara que esse filme provoque até algum tipo de discussão, além de ser um baita filme, porque ele tá falando muita coisa colocada nos dias atuais, né? Por mais que o Alex Garland tenha falado que, cara, ele não se baseou em nenhum tipo de conflito que tá acontecendo hoje, esse roteiro já estava escrito bem antes até do que os conflitos que explodiram agora, né, ao redor do mundo que estão acontecendo. Ele não fez esse roteiro já com esses acontecimentos, esse roteiro é anterior à produção, né? Obviamente demorou alguns anos até encontrar também essa questão da 24, de comprar, de investir, de realmente acreditar nesse projeto para acontecer. E é de uma coragem muito grande, cara, de colocar tudo isso também nesse contexto todo de que nação que ele está falando. De uma maneira bem clara e mostrando até alguns arquétipos de personagens, onde a gente conversa, por exemplo, assim, de uma questão de bullying no colégio. O que se transforma esse bullying quando tu também perde essa noção por completo do que é essa estrutura de sociedade, o que pode acontecer com quem fez o bullying e com quem sofreu o bullying também. Cara, é um filme assim, ó, muito amplo e, galera, ele tem cenas de combate intensas, ele não foge em nenhum momento de entrar realmente na trincheira da batalha que está acontecendo. Então, ele é uma baita de uma pedida. Que baita filme, galera. Que baita filme. Galera, coloque abaixo nos comentários a expectativa de vocês e não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.